Fala galera, hoje eu vou passar para vocês o valor arrecadado por cada um dos 32 clubes participantes da Copa do Mundo de Clubes de 2025 da FIFA. Então vamos lá, antes de iniciar o vídeo é importante falar que a FIFA ela pagou um valor só por participar, para os clubes participarem desse torneio. Então, por exemplo, os clubes europeus eles ganharam entre 12,8 milhões de dólares a 38,19 milhões de dólares. Ou seja, teve um gap ali. Só para os times irem para os Estados Unidos, a FIFA já pagou. Então, por exemplo, o Salzburg, que é um clube menor, ganhou um valor menor. Agora o Real Madrid, o City, o Chelsea, o PSG, todos esses ganharam valores entre 25, 30, 35 milhões de dólares. O Real Madrid, eu li num site que ganhou 34 milhões de dólares só por participar. E aí, como que eu fiz essa lista? Eu pesquisei em vários sites, deu um baita de um trabalho, porque eu tive que pesquisar no site oficial da FIFA, na DAZN, que é a detentora dos direitos de transmissão da competição. Pesquisei no Sports Illustrated, que é uma revista gringa. Pesquisei na revista Exame. E aí eu fiz um compilado, porque cada site estava meio que desatualizado. Ou estava um valor em real, o outro estava em dólar. Ou um tinha atualizado a lista antes das quartas de final, o outro atualizou depois da semi. Então estava meio que... Antes da semi, na verdade. Então estava meio que desregulado. Eu tive que colocar tudo em ordem e passar uma lista coerente para vocês, que é a lista correta que eu vou passar para vocês. Então, eu falei da premiação que a FIFA pagou para os clubes europeus, que é só por participar, pagou entre 12,8 a 38,1 milhões de dólares. É importante ressaltar que para as outras confederações o valor foi mais fixo. Então, por exemplo, todos os clubes sul-americanos, Flamengo, Palmeiras, Botafogo, Fluminense, River Plate e Boca Juniors, ganharam o mesmo valor só por entrar em campo, que foi na média de 15 milhões de dólares, segundo a FIFA. Mais os bônus por desempenho esportivo. Então, por exemplo, cada vitória pagava um valor, cada empate pagava um valor, a classificação para as oitavas pagava um valor, classificação para as quartas, para a semi, enfim. Então vamos lá, começando com a lista. Tudo que eu passar para vocês vai ser em dólar. Se vocês quiserem converter para real, é só multiplicar por 5,4. Então vamos dar um exemplo aqui do Auckland City. O Auckland City ganhou 4,6 milhões de dólares, que é um baita de um valor para um time amador, né? Então ele ganhou 4,6 por ter participado e por ter conseguido um empate. O empate também paga um valor contra o Boca Juniors na fase de grupos. O Auckland City ganhou 4,6 milhões de dólares, que multiplicando por 5,4 mais ou menos, a gente chega em torno de 24,8 milhões de reais. Esse valor equivale a você vencer a Liga dos Campeões da Oceania, que é o campeonato continental deles, 61 vezes. Então é como se o Auckland City tivesse ganhado em premiação o equivalente a ter vencido 61 vezes a Liga dos Campeões da UFC, que é a da Oceania que ele disputa. Então eu vou passar tudo em dólar para vocês, tá? O Auckland City ganhou 4,6 milhões de dólares. O Pachuca, o Wydad Casablanca, o Ulsan da Coreia do Sul, Urawa Reds do Japão e Seattle Sounders ganharam 9,6 milhões de dólares. Então já é mais do que o dobro do que o Auckland City ganhou. Então ficou mais ou menos... o Pachuca, desses aí eu acho que foi o único que se classificou para as oitavas, perdeu para o Borussia Dortmund. Então vamos para o resto da lista. O LAFC ganhou 10,6 milhões de dólares. Eles perderam 2 jogos, né, para o Chelsea e para o time da Tunísia, o Esperance, mas empataram com o Flamengo, então ganharam 10,6 milhões. Aí nós temos um triplo empate, né? O Al-Ahly do Egito, que saiu da competição com 11,6 milhões de dólares. O Al-Ain e o Esperance de Tunis. Esses 3 saíram com 11,6 milhões de dólares. Já o Mamelodi Sundowns saiu com 12,6 milhões de dólares. Pô, isso é um baita de um dinheiro. Multiplica por 5,4 que você vai ter aí essa média. Só o Mamelodi Sundowns ganhou aí, sei lá, 70 milhões de reais quase. Então é um baita de uma grana, hein, pro Mamelodi Sundowns. Vamos pro 21º colocado da lista, Red Bull Salzburg. O Salzburg, lembrando, ganhou aquele valor inicial por ter participado. Não se classificou para a próxima fase, mas saiu da competição com 15,8 milhões de dólares. Muita grana. O Boca Juniors saiu com 17,2 milhões de dólares. O Boca não venceu nenhum jogo, mas teve 2 empates contra o Benfica e contra o Auckland City. Perdeu do Bayern, eu fui no jogo.
O River Plate ganhou um pouquinho a mais, ganhou 1 milhão a mais pela vitória contra o... Agora eu não vou lembrar. Contra o Urawa Reds. Então o River Plate ganhou do Urawa Reds, saiu e empatou, se não me engano, com o Monterrey. Então saiu com 18,2 milhões de dólares. O Monterrey saiu com 21,1 milhões de dólares. O Inter Miami saiu com 21,1 milhões de dólares. O Atlético de Madrid, que nem passou para a próxima fase, ganhou mais do que o... Eu falei besteira, né? Na verdade, quem jogou contra o Borussia Dortmund não foi o Pachuca, não. Foi o Monterrey. O Pachuca nem passou de fase porque foi no grupo do Real Madrid e do Al Hilal. É isso mesmo. Então, mas olha que curioso. O Atlético de Madrid saiu com 23,7 milhões de dólares. Não tendo se classificado para as oitavas, ele ganhou mais do que o Monterrey e do que o Inter Miami, que foram para as oitavas. Tudo isso por conta daquele valor que a FIFA destinou a mais, pagou a mais por participação para os times da UEFA. Ela pagou para todo mundo, mas para os times da UEFA ela pagou a mais. O Porto, a mesma coisa, nem passou de fase, mas ganhou 24 milhões de dólares. A Juventus da Itália caiu nas oitavas? Agora eu não lembro mais se foi nas oitavas ou nas quartas. Acho que foi nas oitavas, para o Real Madrid. Saiu com 26,6 milhões de dólares. E acima da Juventus, olha que curioso, Botafogo. Botafogo saiu com 26,7 milhões de dólares, que equivale, o Botafogo eu trouxe em reais, tá? 144 milhões de reais. E acima do Botafogo, o Flamengo, que saiu com 1 milhão de dólares a mais, 27,7, em reais, 150 milhões aproximado. Então o Botafogo saiu com 144 milhões de reais, o Flamengo com 150. Vamos voltando para a nossa lista. Botafogo saiu com 26,7 milhões de dólares, Flamengo 27,7 milhões de dólares, Benfica saiu com 29,9 milhões de dólares. Caiu nas oitavas para o Chelsea. O Al Hilal, que chegou até as quartas, ganhou 34,2 milhões de dólares. Então, se fosse um clube, por exemplo, sul-americano, ele teria saído com mais, porque a FIFA pagava mais para os times sul-americanos por participação do que para os times da Ásia. Mas o Al Hilal saiu com uma grana boa, né? 34,2 milhões de dólares. Então, iniciando o top 10, temos Al Hilal com 34,2 milhões de dólares, Inter de Milão saiu com 36,8 milhões de dólares, caiu nas oitavas, ou seja, caiu antes do Al Hilal, mas ganhou mais dinheiro por ser da UEFA. Aí, começando o top 8, Palmeiras. Palmeiras saiu com 39,8 milhões de dólares, o que em reais dá mais ou menos 215, 216 milhões de reais. Só os clubes brasileiros, o Auckland City e o campeão, que eu vou falar em reais também, para vocês terem uma noção, tá? Então, Palmeiras foi o segundo clube brasileiro que mais arrecadou, saiu com 39,8 milhões de dólares, 215, 216 milhões de reais. O Manchester City, que caiu uma fase antes do Palmeiras, caiu nas oitavas, ganhou 51,7 milhões de reais. Tudo isso por conta do coeficiente que a FIFA pagou a mais para os clubes da Europa. O City hoje é considerado um gigante do mundo. Ganhou mais do que o Palmeiras, mesmo tendo chegado nas oitavas, ganhou mais de 10 milhões a mais do que o Palmeiras. Aí nós temos o Borussia Dortmund, que chegou nas quartas, caiu para o Real Madrid, ganhou 52,3 milhões de dólares. O Bayern de Munique caiu nas quartas para o PSG, ganhou 58,2 milhões de dólares. E aí nós temos o top 4. O Fluminense foi o quarto time que mais ganhou dinheiro nessa Copa do Mundo de Clubes. O Fluminense saiu com 60,8 milhões de dólares, o que em reais equivale a mais ou menos 330 milhões de reais. Olha que loucura. Para vocês terem uma ideia, a SAF do Botafogo e do Cruzeiro, quando foram compradas há 3 anos atrás, mais ou menos, 2021, 2022 por aí, elas custaram em torno de 400 milhões de reais de aporte, né? Então o Ronaldo pagou mais ou menos 400 milhões de reais no Cruzeiro. O Textor, quando aportou o Botafogo, pagou mais ou menos esse valor aí, 400 e poucos milhões de reais, na média, de 400 a 500. E o Fluminense, só por ter participado da competição e ter chegado na semifinal, em um mês, ganhou 330 milhões de reais. É quase o valor de uma SAF. Porém, é óbvio que nós sabemos que tem mais ou menos 30% de dedução de imposto, então esse valor vai cair, mas mesmo assim,
que dos 330 chegue 220 na mão do Fluminense. 200 na mão do Fluminense. Isso é um valor absurdo. É tipo metade do valor do uma SAF. Então o Fluminense foi o quarto time que mais ganhou. 60,8 milhões de reais. De dólares. 60,8 milhões de dólares. Aí nós temos um top 3. O Real Madrid, que também caiu na semi, ganhou 80 milhões de dólares. A diferença justamente por conta daquele coeficiente da UEFA. O Real Madrid ganhou 20 milhões a mais que o Fluminense, mesmo tendo caído na semifinal igual. E aí nós temos os dois times finalistas, né? O Chelsea e o PSG. O Chelsea ganhou até agora 89,5 milhões de dólares. E o PSG ganhou até agora 107,7 milhões de dólares. Se o Chelsea... Aí só para explicar, o vice-campeão, pega isso, então o Chelsea ganhou 89,5, o PSG ganhou 107,7, aproximado. O vice-campeão vai ganhar 30 milhões de dólares e o campeão vai ganhar 40 milhões de dólares, então tem uma diferença de 10 milhões de dólares aí. Se o Chelsea for campeão, o Chelsea vai sair da competição com 129,5 milhões de dólares. Se o Chelsea não for campeão, o Chelsea vai sair... É isso. Se o Chelsea for campeão, o Chelsea vai sair com 129,5 milhões. Se o Chelsea não for campeão, vai sair com 119,5 milhões. Certo? Certo. Se o PSG for campeão, o PSG vai sair com 147,7 milhões de dólares. E se o PSG for vice, vai sair com 137,7. Então, é isso. Os dois vão sair com mais ou menos, no mínimo, o PSG no mínimo vai sair com 137 milhões e o Chelsea vai sair no mínimo com 119 milhões. No melhor dos mundos, o PSG quase 150 milhões de dólares, o Chelsea quase 130 milhões de dólares. Por que essa diferença? Porque provavelmente a FIFA paga mais pela participação do PSG, pelo que eu pude consultar nos sites, né? No Sports Illustrated e nos outros sites. Certo? Multiplicando isso por 5,4, o PSG, se for campeão, vai ganhar mais de 750 milhões de reais e o Chelsea vai ganhar mais de 700 milhões de reais. Então é um valor surreal. Gostou do vídeo? Foi só para passar mais ou menos quanto cada clube ganhou nessa Copa do Mundo. Apesar da dedução dos impostos, são valores surreais. Então, por exemplo, passando a lista dos brasileiros, né? O Flu, sem dedução do imposto, ganhou 330, o Palmeiras 215, mais ou menos, 216, o Fla 150 e o Botafogo 144. Cara, dá para cada clube desse, vamos pegar o Flamengo e o Botafogo, abatimento de impostos, tal, ganharam 80 milhões de reais. 80 milhões de reais você contrata 3 jogadores bons, tipo titulares, assim, nível titular. O Palmeiras, com 215 menos imposto, vai ganhar 150, 140. Dá para contratar 3, 4 jogadores bons, nível titular reserva ali. E o Fluminense, então, ganhando 330 menos os impostos, 250 mais ou menos, vai dar para contratar pelo menos 4, 5 jogadores titulares bons. Ou abater dívida, enfim. Fechou? Me segue aí para mais conteúdos de futebol, se inscreve, tamo junto e comenta aí se você sabia de todos os clubes e qual você ficou mais surpreso. O que eu mais fiquei surpreso foi o poderoso Auckland City, que vai levar já para casa 25 milhões de reais. Tamo junto!